Mais uma semana, mais um novo episódio de Português Suave, aqui na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva, comigo o Zé Rafael Lopes. E claro, isto não se faz sem ele. Aliás, podíamos fazer, mas acho que não sei se as pessoas iam aprender tanto connosco. Não seria tão bom, não seria tão educativo. Olá, Marco Neves, seja bem-vindo. Eu ouvia. Pois, para depois nos... Ouvias por solidariedade e para depois nos criticares. É dizer... Até porque eu quando eu participo, não costumo gostar de ouvir, porque faz-me sempre um bocadinho de impressão. Acho que é aquela ideia de que ninguém gosta de ouvir a própria voz. Exato, os nossos ouvintes não dizem o mesmo. Como é que estás? O problema, está tudo bem. O problema é que isto é sobre a língua portuguesa e, portanto, quando a pessoa vai ouvir, eu estou sempre a pensar, será que disse aquilo bem? Ok. Esse auto-check, não é? Sim, já tudo bem. E hoje vamos aqui um episódiozinho sobre vários temas e gostava já de avisar que a última parte do episódio vai ser particularmente longa, mas por boas razões. Vamos falar da expressão há 3 anos atrás, que põe algumas pessoas a arrancar os cabelos. Com comichão, não é? Com comichão, e hoje vamos explicar de onde é que vem esta expressão e se devemos ou não usá-la. Vamos falar também de fruta e vamos falar do Alentejo. Não de fruta do Alentejo, mas... Um belo menu, não é? É um belo menu, sim senhora. Vamos a isto. Vamos então à nossa primeira rubrica, a língua nas notícias. E Marco, pergunto-te qual é a palavra que mais te despertou o interesse nesta semana? Neste caso é uma palavra com hífen no meio, uma palavra que não é portuguesa, vem de Itália e é tutti frutti, o nome de uma operação que ouvimos falar muito durante esta semana. Estamos familiarizados. Não vamos falar da operação, não vamos comentar nada do que aconteceu, porque também não é essa a nossa função aqui, mas vamos falar só rapidamente da própria expressão, que acho que todas as pessoas percebem imediatamente de que língua é que vem, não é? Vem do italiano. Talvez nunca pensemos o que é que quer dizer esta expressão. Tutti frutti quer dizer todos os frutos. Vem de tutti e frutti e quer dizer mesmo todos os frutos. E eu só queria, nesta primeira secção do nosso programa, apontar para o facto de isto ser uma expressão no plural. E o italiano tem o italiano e outras línguas que também se falam em Itália, porque a Itália tem várias línguas e dialetos e há uma grande discussão o que é dialeto, o que é língua, mas isso não é para hoje. Em muitas línguas de Itália, o plural faz-se desta forma curiosa. Frutto passa a frutti e nós pomos aquele i no final ou noutros casos, outra letra, em que não usamos o S. E para quem fala uma língua como o português ou outras línguas aqui dos arredores, esta forma de fazer o plural não deixa de ser curiosa. E uma vez fiz um inquérito para um artigo em que perguntava qual era, entre várias línguas, qual é que era a beleza da língua. O italiano ganhou, ganhou sem grande margem de dúvidas. Não fico surpreendido. Não fico surpreendido. Mas eu gosto muito de francês. Mas o italiano ganhou o francês nesse inquérito, entre os portugueses. Gosto muito de francês. Pronto. Mas isto tudo para dizer uma coisa. Há uma linha que separa, e não é publicidade aqui nada, há uma linha que separa as línguas latinas e os dialetos latinos que fazem o plural com S. E as línguas e dialetos que fazem o plural com a vogal. Algumas das línguas que fazem com S já o perderam, como o francês. O francês raramente põe lá o S na oralidade, só na escrita. Mas esta linha, curiosamente, chama-se a linha La Spezia Rimini, passa no meio de Itália, o que mostra bem como a Itália é um país muito interessante nas línguas, porque uma das maiores diferenças entre as várias línguas latinas está no meio de Itália. Há línguas de Itália, incluindo aquela que nós chamamos de italiano, que fazem com a vogal e outras línguas que fazem com o S. E é só isto muito rapidamente hoje, por causa do Tutti Frutti. Pronto, Tutti Frutti está ultrapassado. Vamos agora fazer uma salada de fruta. Não vamos. Vamos viajar pelo mapa da língua. E onde é que vamos neste mapa da língua, Marco? Foi prometido que íamos ao Alentejo. Fiz aqui umas Finalmente. Fiz aqui eu tenho uma grande ligação ao Alentejo. Não nasci no Alentejo, mas a minha mulher é do Alentejo. Eu vi. Tu identificaste várias pessoas, fizeste um story, porque eu sou sempre muito atento. Fizeste um story e identificaste lá muitas pessoas. E mesmo assim devia ter identificado mais, porque havia mais pessoas alentejanas que se calhar eu naquele momento não me lembrei, se calhar ficaram tristes, mas isso é sempre um problema social. De parte. Mas sim,
sim, tenho a minha mulher, tenho a minha cunhada, tenho uma das nossas melhores amigas, tenho várias pessoas que são do Alentejo e perguntei-lhes e elas responderam, e além delas e deles, recebi também muitas respostas, mais do que nas outras vezes. Mais? Sim, entre respostas àquela story foi em 98 e depois recebi não sei quantas mensagens com, a certa altura já estava a achar bem. Sim, porque às vezes aquela caixinha não é muito pequenina para escrever o que a pessoa quer escrever. Depois a pessoa escreve de outra maneira e recebi mesmo muitas respostas, portanto, para cima de 100, o que eu acho muitas. E mesmo não assim, vamos falar para cima de 100. amanhã ainda vamos estar aqui à noite. Não, eu escolhi 5. Nem sequer vou dizer o nome das pessoas que me disseram, porque várias pessoas repetiram também. Sim, e por isso não quero estar aqui a sublinhar ninguém. Esta é parte do quiz agora para nós, não é? E eu escolhi 5 só porque sim, não foi por nenhuma razão académica. E a primeira é aventar. Quer dizer, aventar o lixo. Aventar o lixo, levar o lixo? Se aventar o lixo tem de ser pôr o lixo. Sim. Se não tivesses dito, se calhar ia para outra coisa, arrumar ou assim, não sei. Só o verbo aventar, acho que seria complicado qualquer pessoa entender, que não seja alentejano ou que não conheça esta expressão, tornar-se-ia complicado. Mas eu quase que lixo. aposto que não são só os alentejanos, porque muitas das expressões, por exemplo, também já tinham aparecido no Algarve. E quando nós falarmos da Beira Baixa, eu tenho quase a certeza que muitas das expressões do Alentejo também vão lá aparecer. Porque lá está isto, a língua... É uma questão aqui de proximidade. Sim, exatamente. Bem, aventar o lixo. Depois, tenho uma segunda que eu achei muito curiosa e que nunca tinha pensado nisto, que até já ouvi. Há que dizer também que o Alentejo é muito grande, tal como também há expressões que passam para as outras regiões, também há muitas expressões que são diferentes do Alentejo do Sul, do Baixo Alentejo, do Alto Alentejo, das várias partes do Alentejo litoral. Podíamos aqui fazer uma divisão de várias maneiras. Neste caso, alguém me disse que usava calma como sinónimo de calor. Está aqui uma calma. Também nunca calma tinha no ouvido. sentido de calor. E rigeza como sinónimo de frio. Está aqui uma rigeza. Esta segunda faz mais sentido na minha cabeça de não alentejano. O frio faz uma pessoa ficar assim mais rija, mais... Enrijece a pessoa. Quanto mais não seja isso. Viver ao frio. Eu tenho que dizer que, seja lá como for, aquilo que eu associo, porque eu ia e vou, claro, mas as primeiras vezes que fui para Ponte de Soura, a terra da minha mulher, eu de facto sofria com o calor e com o frio. No inverno com o frio e no verão com o calor. Depois temos galar a melancia. O que é? Galar? Não é muito diferente daquilo que vocês estão a pensar. Não faço ideia. Olhar é que, por norma... O que me disseram foi ver se está boa. Ok. Ou seja, dar aqueles toquezinhos com os nós dos dedos. Exatamente. Quarta, magano. Não sabia que havia. Magano é rapaz, não é? Magano é rapaz. Essa aí... Essa não é... Por acaso já ouvi, essa até já ouvi no Norte. Essa é uma exportação alentejana, talvez. Já ouvi no Norte, por da acaso. outra região. E quinta palavra, neste caso, moenga. Moenga. Estou com uma moenga. Fome? Não. O que me disseram foi que era... Preguiça? Preguiça, exatamente. Okay. Muito bem. E pronto, foram 5 expressões. Espero que os alentejanos não se tenham importado com a minha escolha e vamos avançar com a nossa viagem. E se quiserem é só sugerir mais através do Instagram do Marco Neves. Então, temos de fazer mais para a frente, vamos voltar ao Alentejo, porque há muita coisa aqui para dizer. Há muita coisa. Vamos então para a nossa última viagem. É a altura de seguirmos para os mitos da língua. Mitos da língua e Marco, vamos no fundo esclarecer os nossos ouvintes. Podemos ou não dizer há 5 anos atrás? Ou seja, a palavra atrás é mesmo necessária ou nem por isso? Eu vou já dizer o fim. Sim. Este aqui é uma dúvida que tem sido muito requisitada. Sim. Este é um grande momento. A resposta que muitas vezes está nos livros de português e nos livros de recomendações de português é não se pode dizer, e pronto, e fica aí o ponto. E eu vou acabar mais ou menos no mesmo sítio, mas o nosso caminho vai ser longo, até porque é muito interessante aquilo que está por trás, atrás, esta expressão, e por isso eu vou tentar explicar. E foi uma promessa da semana passada, nós prometemos que íamos falar disto, e desta vez cumprimos. Esta construção há X anos, meses, horas, o que for, atrás, portanto, com um período qualquer ali, é muito comum, mas, como eu disse, é muito condenada, está em todos os livros a dizer que em muitos livros de português a dizer que não se pode, e normalmente a condenação tem vários fundamentos. Que é redundante, ou seja, se nós não pusermos o atraso, o sentido é mais ou menos o mesmo, que é uma importação muito recente do inglês ago, 5 years ago, esta é outra das explicações, que não faz sentido porque também não dizemos há X anos à frente. E por Nunca isso, tinha pensado nisso, é verdade. Estes são os 3 argumentos. E na verdade eu não acho que os argumentos sejam válidos pelo que eu vou explicar, mas tenho depois outro argumento para vos dizer porque é que não devemos usar, pelo menos em situações formais. O Marco Anjinho e o Marco Diabo. Exato, exatamente. Não é por ser redundante,
porque não é bem redundante, há ali uma diferença entre pôr o atrás e não pôr. Não é por ser uma importação porque não vem do inglês, e não é por não fazer sentido porque faz algum sentido. Não sei se querem saber que sentido é que é esse. Que sentido é que é esse? Vamos lá a isso. Então é assim, nós usamos aqui o verbo haver, inicialmente usámos o verbo haver, ou começámos a usar o verbo haver com estas expressões, com o seu sentido, que nós podemos dizer sentido existencial, de existe. Nós podemos dizer há 3 anos, tal como podemos dizer já temos 3 anos atrás de nós, ou tal como poderíamos até dizer, imaginando, ainda temos 3 anos à nossa frente até acontecer qualquer coisa. É desta lógica que vem o há. Existem 3 anos atrás de nós. Temos 3 anos atrás de nós. Há também outro verbo que nós usamos por vezes, que é o faz 3 anos, mas isso tem outra lógica. Portanto, é deste sentido que vem. Portanto, o há começou como um verbo normal, em que nós dizemos quantos anos é que temos atrás de nós em relação ao presente, e é por isso que nós dizemos o verbo no presente. Reparem, o verbo está no presente. E é essa a lógica da utilização. Não sei se faz sentido até aqui. Sim. Até aqui 100% claro. Pronto, agora ok. vamos ver se Vamos complica ou não. Agora, o interessante é que esta forma verbal há, que é uma forma do verbo haver, e continua a ser, se eu disser há um copo em cima da mesa, é uma forma do verbo haver. Mas, nesta construção em particular, há 3 anos, há 5 anos, há 4 horas, sofreu uma coisa. Sofreu ali uma espécie de doença, entre aspas. Então. É uma coisa que os linguistas chamam gramaticalização. Gramaticalizou-se. Ok, e o que é que isso quer dizer na realidade? É uma doença muito grave? Não é por grave. isso? Muitas palavras da nossa língua e das outras também sofrem disto. Quer dizer que passou, em vez de ter um sentido original como um verbo normal, eu falo, tu existes, passou a ter uma função gramatical. Ou seja, passou a ser quase uma espécie de preposição. Ainda não é isto que aparece nos manuais, mas é isso que no nosso cérebro linguístico está. Esta partícula A, que é com H, atenção, não há dúvidas, é com H, passou a significar que a seguir, nestas construções, que a seguir vamos simplesmente dizer um período, e que é um período que está para trás. E tanto é assim que deixou de ser um verbo que não muda, tal como todas as partículas deste tipo. Eu digo, há 3 horas estava ali, mas se eu dissesse, eu estava à espera dele, como é que vocês dizem agora? Com o 3 horas. Há 3 horas. Sim. Pois, mas se fosse um verbo normal, se eu estava à espera dele, havia 3 horas. Se fosse um verbo normal, mas ninguém diz isso. Pois é. Porque terias de passá-lo para o passado. Exatamente, teria de passar para o passado. Alguns revisores ainda insistem muito que temos de pôr o havia, mas os falantes, nenhum de nós faz isto. Ninguém usa, não é? Portanto, é só uma insistência ainda de correção, porque aquilo era de facto um verbo, e na nossa cabeça ainda parece que é quando nós pensamos na coisa, mas já não é. É uma partícula que indica que é um tempo verbal. Portanto, este processo de gramaticalização é muito comum. Os nossos artigos, o a, vêm de um processo parecido, as terminações verbais também, as preposições também. Portanto, a gramática foi criada precisamente com estas transformações. Agora, nós dizemos que o verbo haver pode ser substituído por existir quando é um verbo principal. Mas no caso das expressões com tempo, reparem bem, nós já não sentimos que isso seja verdade. Se eu disser há um copo em cima da mesa e digo existe um copo em cima da mesa, faz sentido. Sim. Agora, há 3 horas, agora digo existem 3 horas. Já não faz Existem sentido. 3 horas, é coisa, mas não se. Sim, mas existe, não é. Mas Nós não não está. existem 3 horas, eu estava ali a falar com ela. Aí não. Portanto, nós, na nossa cabeça, aquilo lá já é outra coisa, que já não é o mesmo verbo. Portanto, no sentido original, se pensarem bem, do há enquanto verbo, o atrás fazia sentido. Temos 3 horas atrás de nós. Há 3 horas atrás de nós. Mas como a partícula gramaticalizou-se, aquele atrás, de repente, deixou de fazer sentido. E é por isso que... Mas continua a ser usado. Sim, exatamente, continua a ser usado. E vou tentar explicar porquê. Deixou de fazer sentido e por isso muitos falantes, quase sem perceber porquê, começaram a condená-lo. Então, mas há 3 horas, claro que é no passado, porque o há, de facto, começou a ter esse sentido particular do passado. Mas, por outro lado, a língua, e isto acontece, de repente os falantes encontraram uma função para aquele atraso e não o perderam e continuam a usá-lo. Que função é esta? É distinguir duas utilizações muito diferentes do há. Reparem, se eu disser vivo aqui há 3 anos, ninguém põe lá o atrás. Vivo aqui há 3 anos. Portanto, é um período. Sim. Vivo aqui há 3 anos. Eu estou aqui há 3 horas. Eu sou teu amigo há 5 anos, por exemplo. Agora,
se for um momento no tempo no passado, aí nós já pomos o atrás. Eu estava aqui há 3 anos atrás, ou eu vivia aqui há 3 anos atrás. Aí sim é que o atrás aparece, e aparece com muita frequência em todo... Mesmo eu já vi muitas pessoas que condenam profundamente a utilização do atraso, a utilizá-lo no dia-a-dia sem notarem, porque é tão comum, faz parte da gramática. Nós nem damos conta. E a pergunta é mesmo essa. Devemos ou não fazê-lo? Pronto, aqui é que a porca torce o rabo, que é uma expressão que depois devemos falar sobre ela. Vamos falar sobre isso um dia. Porque eu já expliquei isto tudo. Portanto, não é uma redundância, porque faz uma distinção muito subtil entre um momento ou um período, e esse atraso permite fazer essa distinção. Portanto, nós podemos tirar, como podemos tirar muitas coisas da língua, mas aquela partícula permite fazer uma distinção. Portanto, é uma distinção subtil. Não é uma importação recente, já o Eça de Queiroz usava isto, o Camilo Castelo Branco usava isso, os grandes escritores usavam este atrás. Também não... Algo sem lógica, a lógica é aquela que eu expliquei agora, começou por ter lógica, perdeu, mas passou a ser usada para esta distinção. O que se passou é que, entretanto, precisamente porque as pessoas começaram a ver aquele atrás como algo redundante, não o sendo, como algo que não tem lógica apesar de ter, criou-se aquilo que nós podemos chamar de uma regra de etiqueta. Ou seja, não é uma regra gramatical, porque a gramática, sem dúvida que inclui aquele atrás, a gramática é o conjunto de regras que nós seguimos inconscientemente, mas criou-se uma regra de etiqueta que a pessoa pode ser condenada se nós virmos um texto em que está lá o atrás. De certeza que não tem muitas pessoas a apontar, não, aquilo está mal. É um pouco como, porque é que nós não podemos ir de chapéu para uma aula? Sim. Há alguma razão lógica para isso? Nós podemos dizer, não chove. Mas quer dizer, exato, as pessoas não, é uma regra de etiqueta. Podemos encontrar as lógicas que nós tivermos, mas poderá haver uma cultura do lado, se for preciso, se formos para outra cultura, já podemos usar o chapéu. Portanto, então, resposta final... não usem, mas apenas porque é uma regra de etiqueta linguística, não porque seja uma regra gramatical. Não usem, por exemplo, na rádio, ou em textos. Agora, se estão entre amigos, também não façam o contrário, que é acusar o vosso amigo de estar a usar uma construção que vem do inglês porque não vem. Sim. E por aí fora, muitas vezes nós nem reparamos. Marco Neves, eu acho que tu não tens noção de quantas brigas acabaste de evitar com esta explicação. A minha experiência nesta... Isto é sempre alguns pontos, relativo. eu aí vou dizer, alguns pontos eu já sei que por mais que nós falemos da coisa... Lembras-te do ténis sapatilhas também? Nunca vamos resolver o problema. Este é daqueles problemas que não vamos resolver. Há outro da nossa língua que é o porque, com espaço ou sem espaço. Nós podemos estar a discutir horas e horas e há razões que não vamos hoje falar e não vamos resolver porque vamos continuar a ter 2 clubes. Neste caso não é uma questão de ter 2 clubes, vamos continuar a ter a sociedade toda a dizer de atrás em várias situações e depois uma regra de etiqueta que está nos livros que não podemos usar. Isso já acontece há muitas décadas e vai continuar a acontecer, portanto não vamos resolver, infelizmente. Esta dúvida foi enviada no episódio de dúvidas que nós fizemos a semana passada, mas como esta explicação era muito grande, nós guardamos para este episódio. Foi enviada pela Diana Severino, mas com certeza que há muita gente também com esta dúvida e, portanto, fizemos questão de falar dela aqui hoje e dizer que podem sempre mandar as dúvidas que têm para o nosso e-mail, portuguessuave@observador.pt, com os 2 S de português e suave e sem o acento circunflexo. Okay. E nós estamos de regresso para a semana, Marco. Para a semana, daqui 8 dias à frente. É isso, muito bem, muito bem. Assim é que se fala bom português. Um grande abraço. Um grande abraço e até para a semana. Até para a semana.